Vai lá, vai lá. Fala galera, tem o Lavapira aqui, hoje com o Cláudio, da Papelaria Botafogo, porque vamos falar finalmente de uma loja de material de arte no Rio. Então, vamos lá, se apresenta, por favor. Eu sou o Cláudio Lopes, aqui da Papelaria Botafogo. A gente fica aqui na Rua Vontade da Pátria, 470 aqui, no Maitá, meio Botafogo, meio Maitá, por isso que a gente chama Papelaria Botafogo. Tem até um histórico sobre isso, né? Mas a gente é a Papelaria Botafogo. E aí a gente tá aí nessa correria para ser a primeira loja exclusiva de artes do Rio de Janeiro. Porque não era, né? Não era. Não, a loja ela tem 15 anos, né? Ela, na verdade, assim, o ponto, por isso que a gente chama Papelaria Botafogo. O ponto era uma fábrica de guarda-chuva chamada Chapelaria Botafogo. Isso há uns... Não fazia ideia. Podia virar um quadrinho isso aí. Podia virar um quadrinho. Talvez uns 40, 50 anos atrás, eu não sei exatamente. E ela foi migrando, né? Era uma fábrica, ela passou a ser uma loja, foi migrando para papelaria, naturalmente, até porque o ramo de guarda-chuva e de chapéu foi ficando meio pequeno e tal, por causa da galera da China e tal. E aí ela virou uma papelaria, não sei exatamente quando, e aí a Papelaria Botafogo ela é fundada em 2003. Por que ela se chama Papelaria Botafogo? Ela vem da origem da Chapelaria Botafogo, porque na verdade não existia o bairro Maitá. O bairro Maitá é criado em 1981, quando ele divide de Botafogo. E a divisão é justamente aqui, é um quarteirão aqui da gente, aqui perto da Cobal, ali na Rua Marques. E aí a gente já era Papelaria Botafogo, ficou Papelaria Botafogo. A história do urbanismo do Rio de Janeiro, né? Influenciou o nome. Olha só. E aí ela ficou como Papelaria Botafogo. Em 2003 ela é fundada, né, oficialmente, não foi pela gente. E em 2005 a gente chegou aqui para administrar. E aí era uma papelaria normal, a gente sempre buscou ter o que o mercado, né, principalmente do bairro, não oferecia. Então a gente passou por material de escritório, informática, games, até que a gente percebeu a necessidade de uma loja de material artístico. Aí por volta de 2013 a gente começou esse trabalho entendendo as necessidades do pessoal, entendendo o que era artes, né? Porque existem algumas confusões, principalmente no mercado do Rio. E a gente percebeu a carência no mercado do Rio de loja de arte e resolveu assim virar uma loja de arte, porque a gente sempre tem uma preocupação muito grande com o atendimento, com entender o material. E nenhum outro mercado carece tanto disso quanto o material de arte, né? Envolvimento, a gente sempre se envolveu muito, né, com o que a gente vendia. E aí a gente começou essa transição e assim, de um ano e meio pra cá, isso ficou cada vez mais evidente, né? E aí... Até porque eu já fiz vídeo aqui no canal reclamando que não tinha loja de material de arte no Rio e finalmente eu encontrei uma que é no meu bairro. A loja é no meu bairro. Então assim, eu tô muito feliz que agora finalmente tem um lugar pra frequentar e fazer parcerias e gravar vídeo. E assim, é legal porque o Cláudio, e vocês vão ver isso daqui pra frente, o Cláudio é um cara que ele entende do que ele tá vendendo. E isso faz diferença na hora que você vai fazer uma loja desse tipo, porque dá pra ver, tem muito material, muito tipo de... Cara, ele tava falando aqui que a The Word, ela tem... São 3 tipos de lápis de cor diferentes só pra esse lápis normal. Além do aquarelável, além do pastel. Então assim, se você não sabe do que você tá fazendo, que você vai comprar, você vai fazer besteira. Então é legal ter alguém pra recomendar essas paradas, sacou? E, enfim, falando nisso, então eu queria perguntar pra você, o que você recomenda quando as pessoas vêm pra loja, né? O que a pessoa deveria saber antes de comprar material de arte? Olha, o que a gente defende muito, assim, e foi algo que a gente sempre trabalhou, porque assim, o comércio, né, de forma geral, ele ficou algo muito assim, às vezes o consumo pelo consumo, né? Estéreo. Né? Estéreo, ficou uma coisa muito assim. Então o vendedor acaba jogando um monte de coisa que ele realmente não sabe exatamente o que é. O cliente muitas vezes consome sem saber o que é e sem se realmente saber o que é o que ele precisa e tal. Então a gente sempre, desde que a gente começou lá com informática, com cópia, a gente sempre tentou dialogar muito com o cliente, tentando entender a necessidade do cliente. Porque muitas vezes o cliente chega sem entender exatamente o que ele precisa, né? Ele sabe o que ele quer, mas ele não entende o que ele precisa. Isso é algo interessante. E aí o que a gente sempre prezou muito pelo diálogo, né? Então o importante é que quando você vem comprar um material artístico, você está aberto a isso, a conviver. A proposta da nossa loja é muito a vivenciar, né? A experimentação. Eu costumo dizer assim, eu não pinto, eu não desenho, a minha esposa pinta, desenha e tal, mas eu gosto de material, então hoje eu estudo material, eu me envolvo com a galera que desenha para entender as limitações, né? Para entender o que precisa, né? Então, assim, é muito importante você estar disposto a conversar, a dialogar, a ouvir, né? A experimentar.
Porque assim, eu costumo dizer que não existe material ruim ou marca ruim. O que existe é que você não achou aquela que se encaixa na tua necessidade, que é o exemplo da Derwent. Porque o uso de arte é muito específico, né, cara? Muito específico. E a variação é gigantesca. Uma vez a gente atendeu um cliente que ele misturava óleo, aquarela e acrílico na mesma pintura. Não dá pra dizer que não é arte, né? Ele não tá usando uma técnica, mas tá valendo. E aí você descobre coisas fantásticas, coisas sensacionais, né? E aí E eu acho que é o mais legal da arte, além da produção artística, enfim, mas a vivência, né? A experimentação, o que te proporciona. O que você descobre através das descobertas, né, das frustrações, porque todo processo de construção tem frustração, né, não tem jeito. E aí você vai descobrindo, vai superando, isso vai te ajudando não só na tua área profissional, se você desenha, enfim, mas vai te ajudar na tua vida e tal. Então é muito importante, acho que quando você vem, você dialogar, você tentar expressar. Por exemplo, a nossa equipe ela tem uma preocupação muito grande de tentar te ouvir, mas tentar ir além do que você está falando, tentar entender a tua necessidade. Então, às vezes, a gente faz perguntas, às vezes, que as pessoas acham um pouco óbvias, mas é porque a gente quer entender aqui o que a pessoa esbarrou. Tipo o quê? Vou dar um exemplo bem simples. Tá. Eu quero um papel para aquarela. Cara, assim, hoje a gente trabalha com a Honey Miller, que é uma das principais empresas, né, que a gente trabalha. A gente procura muito trabalhar hoje, justamente porque a gente está caminhando para ser uma loja exclusiva de arte, né? Hoje a gente deve estar aí na 60% do caminho percorrido e caminhando. Firme, porque eu quero muito ter 100%. A gente se prioriza muito empresas que a gente chama assim, que tem DNA artístico, né? A gente considera a Honey Miller, a Derwent, a Winsor & Newton, empresas que têm DNA artístico, coisas assim mínimas que às vezes a pessoa fabrica, mas pensando na necessidade do artista e tal. E aí às vezes a pessoa chega aqui pedindo um papel aquarela. E aí você fala assim, mas que tipo de papel de aquarela? A pessoa, de aquarela, óbvio. De aquarela, poxa. E assim, não... essa é a questão do diálogo. Ou, por exemplo, aí tem as histórias mais engraçadas. A pessoa chegou, ela queria um lápis HB20. HB20, não era? E a gente falou, mas tem certeza que o lápis é HB20? Eu tenho certeza que o lápis é, assim, meio brava, entendeu? Meio brava, tipo, você tá me chamando de burro? Eu falei, olha, esse lápis a gente não vende e tal. E aí a pessoa foi embora e tal, a gente não, né, a piada interna é que, bom, a gente vende lápis, não carro e tal, né? Mas isso é justamente o diálogo, porque às vezes as perguntas parecem ser meio bobas, mas o que a gente está tentando descobrir é o teu momento, né? Por exemplo, a pessoa que está começando a pintar uma aquarela ou começando um quadrinho, ela vai ter uma necessidade. E a pessoa que já é mais avançada, ela vai ter uma outra necessidade. Entender o ponto exato, né, o momento exato da evolução, faz diferença, porque a gente também não se preocupa que você venha na sua primeira compra e encheu você de produto, você gasta R$1.000 aqui e nunca mais volte, chegue na tua casa e descubra... Vai ser pior, né? Vai ser pior. Descobriu que você comprou um monte de coisa que você não vai usar. Então nisso, pra gente descobrir isso, é uma viagem que a gente se propõe a fazer junto com o cliente, de entender o momento que ele tá, qual é a perspectiva dele. Porque se por outro lado a gente indica tudo que é mais barato para ele, pode ser que no meio do percurso o material limite ele. E isso também gera uma frustração, né? Então é justamente caminhar ali no diálogo e tentar entender isso que é o que a gente preza. Então assim, o que você precisa perguntar? Eu acho que assim, quando você vem na nossa loja aqui, pelo menos, você precisa estar disposto a bater papo, conversar, né? E construir essa experiência da compra, né? E aí é óbvio, quando você vai mais especificamente para o papel, você vai ter papéis que são mais duráveis, menos duráveis, mais texturizados. Tem muito isso, às vezes um aquarelista que vai vender a arte dele me procura, pô, qual papel que você acha que eu devo usar? Isso é uma experiência interessante, porque eu falo assim, você vai vender essa tua obra, quanto o teu cliente final está disposto a pagar? Entende? Porque uma coisa importante que a gente tem que ter, e a gente estava falando sobre isso, é a diferença entre artesanato e material artístico. Isso no Rio se confunde muito. No Brasil, em geral, acho que a gente não tem essa noção ainda de pagar por arte é estranho no Brasil, né? Mas no Rio é pior, porque assim, as pessoas acham que isso assim, eu falo que no Rio, pela pesquisa que eu fiz, porque a gente se envolve, a gente foi atrás de lojas, pra gente construir essa loja artística, a gente buscou outras lojas e ver o que elas fazem, o que elas não fazem, para a gente criar o nosso modelo de fazer. E a gente percebeu que no Rio isso é muito gritante, assim, porque o artesanato, não desmerecendo quem faz o artesanato, mas normalmente são peças baratas, são peças em conta, né?
né? São coisas que são ali simples, assim, Porque pro dia a dia. É ser barato, para ele poder vender barato e, enfim, Isso, rodar, né? E rodar. Mas quando você vai para uma aquarela, você tem pigmentos da Winsor Newton, por exemplo, hoje a gente tem a linha Winsor Newton profissional, você tem pigmentos da Winsor Newton que são feitos para durar 100, 120 anos. Então, assim, o teu cliente final está disposto a pagar por uma obra que vai durar 100, 120 anos, ou ele só quer uma coisinha para deixar ali na porta, né, no porta-retrato dele, que de repente no mês que vem ele vai mudar para outro, porque ele já enjoou daquilo. Então é uma diferença que é importante. Então você tem que buscar essa percepção na hora de fazer a tua escolha. Ah, não, meu cliente está disposto a pagar. Então você de repente vai escolher um Leonardo, que é 100% algodão, 600 de gramatura. Não, meu cliente só quer uma coisa simplesinha. Então de repente você vai escolher um alfa-celulose e tal, porque você vai conseguir fazer um trabalho bom para ele, porque a tua técnica ela vai estar ali envolvida, né? E com um material mais em conta, enfim, ou mais acessível. Então o importante é saber, tentar entender qual o seu momento, aonde você quer chegar, até onde você pode ir, né? E assim, a gente tenta ajudar isso muito na questão do diálogo, de tentar conversar, né? Então acho que isso é o fundamental. Né? Não é só pegar o mais caro ou o mais barato, é pegar o mais adequado pro que você quer. Exatamente, o mais adequado pro teu momento, pra tua necessidade. Isso é fundamental, porque assim, quando a gente pega no exemplo da Honey Miller, a gente tem hoje, sei lá, 70, 80 possibilidades diferentes. Achar o teu momento é importante, né? Ou da Derwent, por exemplo, a gente estava fazendo uma live e a menina falou, eu não gosto da marca Derwent. Aí eu falei, provavelmente você usou o lápis errado, porque se você tá pintando assim para se divertir, né? Só pela sensação da pintura. E você escolher essa linha aqui, acho que não vai dar para ver aqui, mas a gente fala em outro momento. Inserte aqui, bota aqui na tela. Edição. Se você escolher a linha artística, você não vai ter uma experiência boa. Porque a linha artística é uma linha profissional para você fazer detalhe, então ela é mais dura, porque você vai ter mais controle do que você está fazendo e tal. Então se você pega aquilo desprevenido, você vai pensar, pô, esse lápis é horroroso, é duro, não dá para pintar. E sim, porque a proposta dele é essa. Então entender isso é fundamental. Ela tem uma outra linha que é para um lápis mais maior, para você preencher áreas maiores e tal. Isso, que é a Colorsoft, a Procolor, enfim. Então você tem que viajar muito nessa onda. E o material artístico tem isso, assim, você vai viajar. Hoje você já tem aquarela sendo feita com mel de abelha, né? Você já tem... Então você tem N possibilidades aí que você tem que viajar e descobrir, né? E vivenciar isso, né? E aí você vai produzir coisas sempre mais legais e diferenciadas. Não, e essa é a diferença. Porque, assim, pra você conseguir achar o que você quer, às vezes o cara não sabe o que ele quer. Né? Então ele vem aqui perguntar isso e ter uma loja que sabe ter esse diálogo é importante, sacou? Não é o cara que, tipo, quero comprar nanquim. É isso aqui que tem. Escolhe aí, tá ligado? Não é. E é bom porque você fala muito, eu também falo muito, a gente fica aqui horas. Eu tô horas aqui na loja, trocando ideia de material e tal. E eu aprendo muito, ele aprende junto, a gente troca ideia, isso é muito importante, gente. Então, você é um cara que quer aprender a fazer quadrinho, fazer qualquer coisa, vir numa loja. Não precisa ser uma loja, tá? Pode ser um lugar onde tenham outros artistas. Isso é um ponto importante. Ou gente que conhece material. E, tipo, conversar, trocar ideia, sacou? Conhecer materiais específicos. Por exemplo, a gente tava falando sobre nanquins, papéis para nanquim, entendeu? E aí decidir qual que é melhor. Não, isso aqui é bom, mas se eu for depois fazer por exemplo, qual é o nome daquilo? Deixa eu ver o que eu tava falando agora. A guarda de nanquim. Então eu vou fazer uma guarda de nanquim. Esse papel é bom para guarda de nanquim, mas para marcador não é. Não, eu quero fazer com marcador depois. Então, saber o tipo de material que você quer usar faz diferença. Sacou? E é isso que é importante você ter na loja. Cara, eu tô aqui eufórico porque eu achei uma loja de material de arte que fala disso, então... Uma coisa muito... A gente faz live, né? A gente se envolve nesse mercado de uma forma muito grande. E a gente sempre diz isso. Eu nas lives sempre afirmo isso, assim. Eu entendo de material, né? O meu foco é material. Eu estudo o material. Então esse diálogo é importante para entender a necessidade do artista. Que ele que vai saber a técnica, ele que vai saber a melhor forma de aplicar a técnica. E aí, você equilibrar isso, né? Qual o melhor material com a técnica, você evolui. Esse é o ponto, né? E é isso que a gente defende muito aqui, o diálogo, a conversa. Corre muito risco de você acabar levando, comprando, como é que se fala? O que não é específico pro que você quer. Já aconteceu comigo várias vezes, já comprei material errado e tá jogado lá em casa, porque eu não tenho uso pra ele. Sempre existe o risco do material, por mais que a gente dialogue e tente cercar os pormenores, sempre existe o risco de não ser exatamente aquilo, mas a gente diminui aquilo, né? A gente diminui e a gente cerca. E aí o diálogo é fundamental nesse sentido. E agora falando sobre o Rio especificamente, porque até eu descobri a Papelaria Botafogo, eu importava de São Paulo. Porque assim, é tudo em São Paulo, sacou? E é muito mais caro vir de São Paulo. Então tem uma loja aqui pra quem tá preocupado com preço, porque sim, preço faz diferença. É mais barato, pelo menos eu tenho percebido isso. Você tem um fornecedor aqui no Rio, pra quem é do Rio pelo menos. E pra quem não tem a possibilidade de vender online, você vende online?
Vendo online. Lá a gente começou o projeto online há 1 ano. A gente está indo devagar com o projeto online, nem tudo na loja está no site, porque o site é uma compra muito impulsiva, né? Por mais que você tente dar todas as orientações, você não consegue acompanhar ali a pessoa que está comprando para saber. Então a gente foi bem devagar para entender com o comportamento, né? Porque a gente costuma dizer, um dos nossos jargões é que nós somos a primeira loja de bairro da internet, justamente porque a gente quer dialogar. Então nem todos os produtos estão na internet ainda, no site. Mas você pode pedir pelo nosso WhatsApp, justamente porque a gente consegue dialogar e dar um atendimento melhor via WhatsApp ali, enfim. Mas a gente faz esse atendimento, tanto que a gente atende muita gente em São Paulo hoje em dia, né? A gente criou o caminho reverso, né? Caminho reverso. Porque no Rio realmente você tem uma confusão muito grande entre loja... O conceito de loja artística é algo que ainda não existe no Rio, não está claro no Rio. As pessoas confundem muito. O Rio é uma carcaça cultural, cara, não tem nada aqui, não tem nada, deserto. Então assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma loja de artes, né? Coisa que em São Paulo já é mais construído, você tem alguma coisa em Brasília, alguma coisa no Sul, tem um ateliê em Brasília que a gente está dialogando também. A gente tem alguns sistemas de desconto para professores, para turmas. Porque a gente tem também uma proposta muito grande de apoiar os professores e os ateliês. Então a gente tem um sistema de desconto, né, para quem é aluno dos professores ou dos ateliês parceiros. Porque o que a gente quer muito... Inclusive meus alunos, né? Porque o que a gente quer muito é aquecer o mercado de artes. E a gente acha que esse aquecimento ele se dá por você incentivar quem produz a arte, quem produz o conhecimento da arte, né? A propagação do conhecimento de arte. Então a gente tem diversos ateliês que tem desconto aqui, e a gente já está fazendo isso com ateliês de fora do Rio também, através de cupom de desconto no site, enfim. A gente tem essa proposta de impulsionar. Tanto que um dos objetivos que a gente tem é de criar um espaço para cursos, né, dentro da loja. Legal. Mas a ideia não é que os cursos sejam da Papelaria Botafogo, não. O curso é do professor, o curso é do ateliê, que vai usar esse espaço aqui, que vai usar o espaço com a gente e tal, porque a gente quer fomentar o mercado, a gente quer que todo mundo cresça, porque acho que é a melhor forma, né? Todo mundo crescendo junto. Quando a maré tá alta, todos os barcos sobem. Todos os barcos... Isso, exato. A gente apoia muito, a gente tem muito essa visão. O nosso ramo é material artístico, e para isso a gente tem que dialogar e incentivar os professores e os ateliês de forma geral. Não só, e principalmente, uma coisa que a gente chama muita atenção, que a gente chama muita atenção dos professores e ateliês, e dos artistas, principalmente, porque tem muito artista que fica numa zona de conforto, que eu sou artista, né? Eu produzo arte. Mas da importância de você quebrar isso, né? Porque quando você passa a ter a função como... A gente reclama que a arte não é valorizada no país. Sim. Mas de quem é a função de fazer a arte ser valorizada? De quem trabalha com arte. Sejam Exatamente. As lojas de material artístico, ou seja, os professores, os ateliês. E se você é um artista, você tem que dividir o teu conhecimento ali. Não porque você vai estar formando grandes artistas, não, mas você vai estar dando a possibilidade de pessoas conhecerem a tua arte. E elas vão valorizar a tua arte. Né? E vão valorizar, porque mesmo que ela não se torne um grande aquarelista ou um grande quadrinho, ela vai olhar e falar, cara, isso aí não é tão fácil de fazer, não, pois né? Pois é. Porque eventualmente todo mundo eu acho que os artistas, quem é artista e tá vendo o vídeo já deve ter tido a experiência de mostrar alguma coisa pra alguém. Pô, mas quanto é que você cobra? O cara, R$300. Pô, R$300 pra isso aí? Mas o cara ali tava vendendo um quadrinho a R$5. Isso aí é dom. Isso aí a gente estudou pra fazer isso aí. Estudou pra fazer isso aí. Então, assim, é importante quando você ensina, você mostra a dificuldade que é. Porque eu costumo dizer que toda obra de arte, ela tem por trás um histórico de construção de quem fez, né? Então são horas acordadas estudando, vários papéis jogados fora por erros, né? Frustração. Então a gente tem que entender isso, tem que mostrar isso para as pessoas. E aí você derruba barreiras e aí sim você vai valorizar a arte. Nenhum governo, nenhum plano de governo vai conseguir valorizar tanto a arte quanto fazer as pessoas conhecerem o que é arte efetivamente. Né? Vamos fazer isso, gente. Então é isso. Fechar essa nota aí, vamos fazer a arte ser valorizada. E para quem quiser conhecer, vai ter o link na descrição aqui embaixo para a Papelaria Botafogo e trocar ideia. E meus alunos têm desconto, eles sabem disso já, né? Quem vier aqui tem desconto. E sucesso. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E aquele abraço. Valeu, Cláudio. Valeu. Lembrando que a Papelaria Botafogo quase tudo. Show. Valeu.